Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Estão bem de saúde? Nossa, hoje é um dia muito especial. Hoje nós temos dois convidados, né? Duas pessoas, que é o Carlos de Oliveira e a Mariana Hora, e os dois vão palestrar hoje aqui nessa live para vocês. O objetivo é complicar? Não, é descomplicando a acessibilidade. Pode vir à tela. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo os dois. Nossa, que temática exuberante a gente vai trazer nessa tarde, hein? Pois bem, é, eu me chamo Tatiana e esse é meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma mulher surda e hoje eu vou explicar para vocês, né, a temática e fazer uma breve descrição, né? Eu sou uma mulher gorda, cabelos escuros, na altura dos ombros, maquiagem simples e estou trajando uma blusa verde, né? Vale ressaltar que eu sou uma mulher gorda, estou com um casaco um pouco azul escuro, com decote em V, na cor verde. No meu fundo, eu estou com um fundo verde também, verde escuro, e estou com a iluminação adequada. Agora eu peço para Carlos dar sequência. Então, primeiramente, eu gostaria de externar minha gratidão pelo convite. Quero dizer muito obrigado por isso. Nesse momento, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele parda. Eu tenho cabelo e barba preta. Estou trajando uma camisa de cor vermelha. É uma camisa básica, né? Camisa lisa. E o fundo, aqui atrás de mim, é de cor preta. Mariana pode dar sequência. Olá, que bom estar nesse momento de bate-papo com vocês sobre a área de acessibilidade no âmbito da cultura. Eu estou muito feliz pelo convite e pelo tema relevante de estar aqui junto com essa equipe. Estou muito feliz, vai ser muito interessante. Agora eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher surda que uso língua de sinais, língua brasileira de sinais. O tom da minha pele é morena, né, negra de tons claros. Meu cabelo é preto, curto, na altura do pescoço. Tenho o cabelo levemente encaracolado. Estou trajando uma camisa básica branca, lisa, e estou com um cordão preto de coração, com um pingente de coração azul. Ao meu fundo, tem uma parede azul escura. Espero que a gente tenha um excelente momento de interação. Muito obrigada, Mariana, como sempre maravilhosa. Agora peço os dois intérpretes que façam as suas descrições. Primeiramente, Janaína e em sequência o Rogério. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Este é o meu sinal e me chamo Janaína. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou usando um coque no cabelo. Estou usando um fone headset preto com uma tiara azul. E também estou usando que tem um microfone acoplado a ele. Estou usando uma blusa preta na altura do bíceps. Também estou levemente maquiada e gostaria de agradecer o convite. Pode vir, Rogério, e fazer sua audiodescrição, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou um homem de tom pardo, pele morena. Eu uso barba e bigode.
Tenho os cabelos curtos, pretos, levemente castanho escuro. Estou trajando uma camisa de cor preta e ao meu fundo também é preto. Muito obrigada, Rogério. Posso pôr os slides? Sim, sim, pode pôr os slides. Então, hoje é um dia muito especial, né? A gente está aqui nessa primeira edição de ciclo de lives, Descomplicando a Acessibilidade. E esse projeto é realizado pela Centrae, né, Acessibilidade Comunicacional, e foi aprovado pelo edital de criação, fruição e difusão da Lei Aldir Blanc. Foi aprovado no ano passado, né, em 2021, e eu quero muito agradecer a todos os incentivos, né, como a Fundarp, a Secretaria de Cultura, também ao Governo do Estado de Pernambuco, à Secretaria Especial da Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Sou muito grata a todos esses parceiros que estão aqui divulgando, nesse momento, né, algo tão importante para todas as pessoas com deficiência. E, sinteticamente, o decreto 5.616, né, de dezembro de 2015, e a lei de Libras. A lei 10.436, do dia 22 de abril de 2002, né, que criou a primeira lei. Eu sou muito grata, é uma lei de bastante relevância para a sociedade, né, e cada vez mais estamos engajados e na luta com o objetivo de incentivar a sociedade a ser educada nesse sentido, né, que haja mais cursos para intérpretes de Libras e que haja expansão no mercado profissional nesse âmbito. E nesse momento nós precisamos, assim, com ênfase, de nos esforçar ainda mais para que esse acesso se expanda para a área da cultura, né? A cultura, ela é substancial para nós. Então, muito grata pela oportunidade da presença de vocês aqui nesse dia de hoje. Em breve vocês vão dando dicas, informações e curiosidades e a gente vai vendo as experiências e a gente vai sentindo e para que a gente tenha essas trocas e melhore socialmente. Vocês dois podem se apresentar, podem iniciar vossas falas, né, a respeito do tema, e é com vocês. Depois, ao final, eu regresso aqui com algumas perguntas, ok? Muito obrigado, Tati. Vou esperar colocar o slide na tela, por gentileza. Eu vou iniciar, vou mostrar aqui, né? Eu e Carlos, a gente escolheu essa temática para a gente discutir. A tradução de e para Libras, porque às vezes é bem relativo em relação de língua de sinais para a língua portuguesa e de língua portuguesa para a língua de sinais. Então, a gente usa esses artigos, essas preposições de forma distinta. Quero mostrar um pouco também da nossa experiência e também apresentar a vocês como é possível inserir a Libras nos projetos culturais, né, que dá seguridade ao direito da pessoa com deficiência e acesso ao lazer, à diversão e à cultura. É de suma importância ter atenção que as pessoas surdas, a letra S, por exemplo, ela está em letra maiúscula, e algumas pessoas se perguntam o porquê, né? Então, quando o surdo está com S maiúscula, diz respeito a uma identidade. A gente usa a língua de sinais, a gente tem questões específicas e culturais do nosso grupo. Eu, Carlos, né, a gente dentro da apresentação e dentro desse perfil, e depois a gente inicia explicando
né? A gente só tem 1 hora, né? O tempo bem apertado. Nossa, é quase impossível se estender tanto, mas nós dois a gente escolheu alguns aspectos que a gente achou mais relevantes para trazer aqui para vocês. Pontos de maior alerta, de maior atenção, para que vocês fiquem atentos a qualquer evento, qualquer exposição audiovisual, filme, show, feiras, mostras artísticas. Posso começar, Mariana? Eu acho que já pode minimizar a tela, né? Não sei. Depois voltamos. Então, deixa eu lembrar aqui. Eu sou Carlos de Oliveira e eu sou uma pessoa ouvinte, eu sou tradutor e intérprete, porém eu escolhi neste momento fazer minha explanação sinalizando, ou seja, é uma atitude política e que fortalece, né, a língua de sinais. A língua de sinais é preciosa para nós. Eu trabalho como tradutor e intérprete já há 12 anos e eu comecei a estudar no curso técnico da escola Almirante Soares Dutra. É uma escola da cidade do Recife e é um marco nacional, porque é a primeira escola que ofertou um curso de tradução e interpretação de Libras no aspecto técnico. Outros estados muitas vezes ficam nessa disputa de acharem que são pioneiros nessa questão da criação do curso técnico. Lá em Florianópolis, foi criado em 2013. Entretanto, aqui foi em 2006, muitos anos antes dos catarinenses. Eu preciso ver minha apresentação agora, de novo, por favor. Também eu tenho um trabalho no YouTube, criei um canal chamado Se Liga nas Mãos. E também Rogério, que está como intérprete da língua portuguesa nesse momento, ele também é integrante do canal. É de extrema relevância falar sobre isso, porque este canal também teve um papel importante em difusão da língua de sinais do Brasil e também nós temos hoje inscritos 30 mil pessoas, em média. Também eu sou tradutor e intérprete de Libras no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE. Eu trabalho também nessa instituição. Eu tenho uma vasta experiência na área do campo audiovisual, já comecei esse trabalho em 2007 e me recordo o quanto era desafiador esse trabalho, né? Me deixava muito nervoso, porque quando eu comecei, e aí muitas vezes eu via que as pessoas, né, ao chegarem na minha casa, se sentiam nervosas também, por causa de um novo, né, na vida profissional. Eu sou atual presidente da Associação dos Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Pernambuco, e também quero deixar em destaque isso, porque essa representatividade de uma categoria que precisa se articular e se organizar para uma melhoria e força na atuação do trabalho como intérprete de Libras. Muitas pessoas as pessoas que estão aqui hoje são integrantes da associação, da TIUSP. Isso é muito bonito de se falar.
Eu não coloquei minha formação acadêmica, mas eu sou licenciado em História. Eu também sou técnico em tradução e interpretação de Libras, português, e tenho especialização, lato sensu, em Libras. É com você, Mariana. Bem, agora eu vou apresentar o meu perfil, né? Que vocês já sabem que eu sou uma mulher surda, bilíngue. A minha formação acadêmica é na área da assistência social. Já me formei na graduação, no bacharelado, e também fiz especialização e também o mestrado, todos no mesmo âmbito, no mesmo cenário da assistência social. Eu trabalho enquanto concursada na área jurídica, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Já fazem 10 anos que eu trabalho nesse ambiente enquanto assistente social. Simultaneamente, eu trabalho de forma esporádica como instrutora, consultora, tradutora, intérprete de Libras, né? Essas são 4 funções que eu também sou muito apaixonada no campo da interpretação, né? Então, às vezes dificulta um pouco gerir todas essas habilidades, porque eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? E tem várias pessoas surdas que são instrutores também, que trabalham com consultoria, que também têm uma vasta experiência nesse campo da tradução e da interpretação também, né? Vários têm experiência. Sou muito, muito apaixonada pelo campo da tradução, é uma área que eu gosto mais. Posteriormente, eu e Carlos, a gente vai explicar quais são as diferenças do tradutor e do intérprete, porque às vezes, até o momento, algumas pessoas que pensam que é a mesma coisa, mas tem algumas diferenças. Tem a formação na área de Libras também, né? Não do âmbito superior, mas são cursos livres, como o do CAIS, da ASP e de outras instituições que comumente fazem eventos, e é muito importante, é uma formação continuada para o aprendizado na língua de sinais, né? Então, não me formei dentro da universidade no que diz respeito à língua de sinais. Já tive experiência também na área cultural, do teatro, do cinema e também na FENEARTE, a feira. Inclusive, participei da última edição, junto com, coincidentemente, com a Janaína e com o Rogério. Estávamos nós 3 na mesma equipe atuando. E a gente sempre tem essa relação de várias experiências de se cruzar entre os caminhos. Pois bem, eu tenho uma soma imensa de vários trabalhos, várias atividades, participação aqui na comunidade surda pernambucana e de todo o Brasil. Né? Tenho experiência também, experiências internacionais no setor do esporte, no âmbito do movimento cultural, do movimento de trabalho e educação de surdos. Nossa, é uma gama de experiências de vida que são experiências que me pertencem, me constituem enquanto pessoa surda. Então, diariamente, a língua de sinais ela tem sido essa minha construção identitária, que é inviável de separar quem eu sou, né, das minhas questões profissionais e pessoais. Na verdade, a minha vida é uma só, é esse mix que me caracteriza tal qual como sou. Agora pode passar o slide, por gentileza. Eu vou iniciar explicando, né, eu acho que é bem relevante falar sobre quem é a pessoa surda. Também o quantitativo, porque algumas pessoas me perguntam, nossa, quantos surdos tem na população brasileira? E a gente faz, então, a resposta é bem complicada de se definir, porque não tem exatidão nas pesquisas, nas estatísticas, e o censo não mostra com detalhes claros a profundidade desse grupo, dessas características, né? De tantas características que tem na comunidade surda. Então, às vezes, por exemplo, aparece no jornal, em palestras,
que falam de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, né? E esse dado sempre fala 10 milhões de surdos no país. Eu sempre, digamos assim, questiono, gente, não é bem assim, não são 10 milhões, porque nós precisamos entender sobre o valor quantitativo, certo? Mas o IBGE mostra os números. Quando a gente percebe os números, a gente tenta entender quem é que fez esse censo, quem é que fez essa pesquisa. Só para mostrar rapidamente para vocês, né, nos slides, vocês percebam há quantos anos foi feito esse censo, né? O censo de 2000, por exemplo, que mostrou a pesquisa de 14,5% da população brasileira tem deficiência. E 2,8% tem deficiência auditiva. Mas não explica claramente sobre o uso da língua de sinais, sobre o uso de implante cocleado, o uso do aparelho auditivo. Não explica nada sobre isso. O que fala, que falam que tem dificuldades de ouvir, graves ou leves, ou moderadas, né? A pergunta diz assim: você tem dificuldade de ouvir? Por isso é que dá o resultado produto esse número. Então, em 2010 foi feita outra pesquisa e assim sucessivamente. Já no ano de 2010 deu um salto gigantesco para 5,57%, conforme mostra aqui o slide. Antes 5,7%, o primeiro, e o segundo aumentou para 9,7%. Então, são 3 milhões a mais. E, nossa, que salto enorme foi esse, né, no quantitativo, em 10 anos. Né? Então, a maioria nasceu com surdez. Na verdade, não é isso. É a forma da metodologia de pesquisa que foi evoluída conforme o tempo e causou algumas complicações. Então, o comparativo do crescimento, ela muda e, conforme isso, muda a metodologia. Tem muitas pessoas surdas e muitas pessoas ouvintes que pegam esse 9,7 e já arredondam para 10 milhões. E falam 10 milhões comumente. Mas a comunidade surda já memorizou esse número, 10 milhões, até a data de hoje. Mas, na verdade, o IBGE ele precisa, né, estudar e discutir, bem como em outros países, né, que acontece uma diversidade de discussões, de como mudar essa perspectiva de leitura de gráficos, de leitura de colhimento dessas informações. E aí diminuiu para 2,14, que tem deficiência auditiva. Bem, agora vamos... Isso foi o censo. E uma outra pesquisa é do PNS. O que significa o PNS? É uma pesquisa nacional de saúde. Nessa pesquisa, e no IBGE também, são metodologias distintas. Em 2013, apontou que 2,2 milhões, né, da população tem deficiência auditiva. Já em 2019, essa mesma pesquisa colocou como 2,3 milhões. E aproximadamente 1% da população usa a língua de sinais. E em 2019 foi a primeira pesquisa que se perguntou se essa pessoa com deficiência auditiva era usuária ou não da língua de sinais. Então, esse foi a primeira vez. Anteriormente, nenhuma pesquisa havia apontado esse índice, o que é positivo, mas, infelizmente, o que acontece, né? Mostra que existe
2,3 milhões de pessoas que têm deficiência auditiva. E só 22% desse grupo sabe língua de sinais. 22% sabem e usam a língua brasileira de sinais. O que dá aproximadamente 50 mil. 50 mil não é milhões, tá? 50 mil, que é um quantitativo bem, bem pequeno em relação à população nacional. E aí, a gente sabe que tem uma grande população surda, né? Então, essas pesquisas não são diárias, quanto o número exato são amostras. São amostras que colhem aproximadamente, aproximadamente 50 mil, 55 mil pessoas com deficiência auditiva são usuárias da língua de sinais, são pessoas surdas com S maiúsculo. O interessante também dessa pesquisa é que mostra a população em geral, né, a população nacional. Dentro dessa pesquisa, pessoas que sabem língua de sinais responderam, pessoas ouvintes, aproximadamente 4,6 milhões de pessoas sabem língua de sinais aqui no Brasil. Um número muito maior de ouvintes do que surdos, porque depende se alguns são tradutores, intérpretes, mãe, pais, familiares, amigos de pessoas surdas que representam esse percentual. Mas 4,6 milhões sabem língua de sinais. Então, é um número bem discrepante, né? A maioria ouvinte sabe língua de sinais e a minoria pessoas surdas. Pois bem, vale ressaltar os números, sim, é uma pesquisa quantitativa, mas também a gente precisa entender o contexto histórico das pessoas surdas aqui no Brasil, em que muitas delas sofrem barreiras. Que a lei de Libras, por exemplo, ela só entrou em vigência há 20 anos. Então, o período anterior a isso, o SUS já tinha um processo de luta, muitos passaram pelo período de oralização, então, vários não sabem língua de sinais, porque vieram dessa consequência, desse processo falho dentro da educação de surdos no Brasil. Infelizmente. E isso não é que o surdo não quis aprender, não se trata da vontade espontânea da pessoa surda. Esse número, né, de 22%, a gente compreende, né, que não é que a maioria não queira usar a língua de sinais. Na verdade, é um processo histórico em que gradativamente, né, como a sociedade se organizou em relação à educação da pessoa surda. E vocês precisam entender que a pessoa surda, enquanto identidade surda, enquanto cultura surda, enquanto comunidade linguística, ela não é só uma pessoa com deficiência. Ela precisa de outros acessos, outros aspectos de acessibilidade, de tecnologia e outros recursos. E são questões específicas, são especificidades que precisam ser evidenciadas. A língua de sinais não é só um recurso de acessibilidade, é uma língua pertencente a esse grupo. E nessa relação, a cultura está atrelada. E aí vocês entendam, fala pessoa surda, precisa compreender quem é esse sujeito surdo. Esse surdo, ele cresceu na comunidade ouvinte e depois aprendeu língua de sinais, ou um surdo que nasceu surdo e já aprendeu a língua de sinais enquanto primeira língua, é um surdo em que existe uma imposição da oralização e passa por processos traumáticos. Então, tem diversas nuances, diversos perfis identitários em relação à pessoa surda em usar ou não usar a língua brasileira de sinais. Por isso, eu quero que vocês vejam, tenham informações,
A gente fala de acesso, a gente fala de arte, a gente fala da língua de sinais por conta dessas questões. Por isso que a gente dá essa ênfase. A projeção do próximo slide. Então, só para apresentar a vocês, em relação à língua brasileira de sinais, talvez vocês não conheçam, mas faz-se necessário explicar que a Libras é a língua brasileira de sinais, né, ela é reconhecida por lei, né, judicialmente, que tem aí pela lei 10.436 de abril, vem aí abril, né, já vai fazer 20 aninhos essa lei, e tem o decreto 5626, e essas duas leis, a lei e o complemento, ela fala do direito do acesso das pessoas surdas, principalmente no âmbito educacional, no âmbito da saúde, no âmbito do trabalho, e também ela se expande ao acesso à informação em diversos locais, e que elas estão, sim, vinculadas à lei de Libras e mais outras leis específicas que se complementam. Por exemplo, acessibilidade em qualquer lugar. O surdo tem esse direito, tem o direito do acesso ao lazer, à cultura. Tem a lei, a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015, é uma lei bem recente também. Também é importante comentar com vocês aqui que a Convenção Mundial das Pessoas com Deficiência, né, em que o Brasil teve participação, teve assinatura, para que tivesse dentro da nossa Constituição, e é uma lei que ela é muito importante. Vocês precisam ler e estar atentos sobre a garantia dos direitos básicos da pessoa surda de viver e de existir. Podem projetar o próximo slide novamente. O primeiro e segundo ponto é sobre a diferença de linguagem e língua. É sempre pertinente explicar que linguagem de sinais, né, o surdo fica muito estressado quando vê esse termo linguagem de sinais. Nós sabemos que linguagem são aspectos que estão somados às nossas comunicações. E a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. Dentro dessa linguagem, por exemplo, a gente pode incluir a linguagem visual, a linguagem fotográfica, a linguagem semafórica, né? Semáforo vermelho, verde, amarelo são linguagens, são códigos, são sistemas. Um sistema computacional é uma linguagem, o Braille é um código, né? É uma linguagem, é um sistema. Então, esses aspectos são considerados como linguagem. Já enquanto língua é um sistema que possui gramática, que possui estrutura própria. E sim, a linguagem ela está dentro da língua também. Mas não pensar que, por exemplo, português, inglês, espanhol e outras línguas, pensar que é linguagem. Porque a maioria já confundem código, que parece ser sinal-palavra, sinal-palavra, sinal-palavra. Pensam que a língua de sinais criam códigos vindouros das línguas nativas. Mas, na verdade, existe uma outra organização comunicacional estrutural. E essa organização verbal pensa que a língua de sinais ela é uma linguagem não verbal, mas, na verdade, ela é verbal, sim. Então, qual a diferença entre
língua brasileira de sinais, né? Cada um, na verdade, língua de sinais, que cada país tem a sua língua, né? Com sua estrutura visual, com sua estrutura corpórea, porque o corpo, ele se expressa e a gente tem o canal receptivo da visão. Por exemplo, na língua portuguesa, na língua inglesa, no espanhol e em outras línguas orais, a gente tem modalidades, né? Vocais. A gente usa os dois, o conjunto é, fonológico auditivo, né? A gente fala através da boca, a gente emite pela boca e recebe pelo canal auditivo. Já nas línguas de sinais, o corpo ele se expressa e o corpo se expressa, né? A emissão e a nossa recepção é visual. Então, diferente das línguas orais. Então, a gente percebe já uma diferença de modalidades distintas entre as línguas, mas ambas estão no mesmo valor. É muito importante também a gente falar em relação à língua, a gente precisa relacionar sempre com a cultura, né? A gente sabe que tem a cultura surda, a identidade surda. Então, pensar a língua brasileira de sinais dentro do cenário artístico, pensar no cenário cultural são inúmeras possibilidades, porque a gente tem a literatura surda, né? A gente se expressa de forma poética, que é um marco cultural da nossa comunidade, as expressões artísticas em língua de sinais, e às vezes as pessoas ouvintes, o ouvinte pensa que a acessibilidade é só, por exemplo, no cinema, no teatro, na música, ter lá em português e a gente adaptar para a língua de sinais. Ok, sim, é importante, mas temos expressões evidentes que existem, que são específicas da comunidade surda e que elas podem ser traduzidas para as línguas orais. Né? Então, o surdo pode fazer suas próprias criações artísticas e podem apresentar para a sociedade ouvinte também. Dentro da língua de sinais, nossa, tem muitas possibilidades, muitas formas lexicais, muitas formas de adaptar. Por exemplo, o visual vernacular é um recurso, nossa, surreal, que eu não tenho tempo nem de comentar com riqueza de detalhes aqui. Né? E também não sou tão experiente, Mariana, na produção desse tipo de conteúdo artístico. Mas vocês podem dar uma pesquisada no Instagram, no YouTube e diversas plataformas que têm uma infinitude de produções feitas por pessoas surdas e traduzidas também, que usam estratégias que são, de fato, extremamente visuais, né? Tem edições de vídeos fantásticas, jogos de iluminação, jogos de angulação de filmagem, e como a gente pode organizar todos esses elementos ao favor da arte em língua de sinais. E não é uma janela em língua de sinais. Parece que só tem uma forma de se trazer esse conteúdo artístico, né, com a presença do intérprete fixado em uma tela estática. Né? A gente tem uma gama de possibilidades. E agora eu vou passar para Carlos para ele comentar também. Muito bem. A explanação de Mariana sobre a pessoa surda e sobre a língua brasileira de sinais. E eu queria fazer uma breve explanação sobre o trabalho do tradutor-intérprete de Libras e seu contato com as pessoas surdas, né? A gente está com um tempo bem apertado sobre os profissionais tradutores e intérpretes de Libras. A sociedade está mais habituada a vê-los na mídia, por exemplo, numa programação televisiva, e também nos anúncios de classificação etária, que muitas vezes as pessoas acham estranho e conhecem, porque não conhecem a língua brasileira de sinais.
a função deste profissional é de uma relevância ímpar, devido também à importância da acessibilidade. Eu não sou muito adepto da essas expressões como, por exemplo, apoio à pessoa surda. Né? A Libras é um apoio, o tradutor é um apoio. Eu sou tradutor e intérprete para pessoas surdas. Eu não sou um profissional iluminado que foi agraciado com algo divino para ajudar as pessoas surdas. Minha profissão faz parte da sociedade, da construção da sociedade. E começou num contexto voluntário, obviamente, há muitos anos atrás. Acontecia das pessoas surdas terem que acessar os espaços de saúde ou precisarem de atendimento com pessoas ouvintes ou até mesmo com a sua própria família, no seio familiar, e as pessoas e os intérpretes iam até as casas dessas pessoas nesse aspecto também. E tem a ver também com o contexto religioso, e antigamente eram as famílias, os amigos dessas pessoas que sabiam língua de sinais e que faziam essa interação. E há muitos anos atrás, não muito obstante assim, não era uma profissão. E há pouco tempo aconteceu o aniversário da Associação dos Tradutores e Intérpretes de Libras de Pernambuco, guias e intérpretes de Libras de língua de sinais de Pernambuco, e eu convidei Denise Coutinho. Ela é considerada a primeira intérprete do Brasil. O trabalho dela e os contratos que ela tinha, não tinha, por exemplo, no passado, o nome intérprete. As pessoas não sabiam nem nomear o que ela fazia enquanto profissional, o trabalho dela. Pessoas que ajudam os deficientes auditivos, tinha esses nomes nos contratos. E era bem diferente do que hoje é. Eu realmente quero parabenizar as pessoas surdas por toda a luta e as conquistas dos direitos que elas têm, né? E também e tem a ver também com a conquista de sermos hoje profissionais reconhecidos. E durante esse processo, né, histórico que eu estou mencionando aqui, a profissão do tradutor-intérprete foi reconhecida legalmente no Brasil. É uma lei que realmente tem muitos problemas no seu texto, mas a categoria tem lutado para fazer uma emenda nessa lei. E tem tido também muitas barreiras, por exemplo, o Partido Liberal, ele tem um discurso que o Partido Liberal fala que esse profissional não pode ter regras, porque o Estado não pode controlar. Mas na Câmara dos Deputados, essa questão também teve muitos entraves, né? Mas é uma questão também, é um argumento falso, porque, na verdade, muitas vezes usa-se os liberais usam desse discurso da verba, de não termos verba para custear este profissional. De maneira geral, o tradutor e intérprete de Libras é responsável por uma interlocução em duas línguas. Uma pessoa sempre fala, nós, tradutores e intérpretes de Libras, nós damos ou garantimos acessibilidade para as pessoas surdas. Aí eu vou perguntar apenas para pessoas surdas? Aí você pode pensar, a explicação de Mariana em língua de sinais foi perfeita.
Mas imagine, se Mariana estivesse falando o discurso dela e não tivesse intérpretes aqui para o português nesse momento, como vocês ouvintes teriam acesso a essa informação? Na verdade, o tradutor-intérprete é um profissional para todos os públicos. Para o slide, por gentileza. Bom, a categoria dos profissionais tradutores e intérpretes tem uma infinidade de possibilidades de campo de atuação. Como Mariana explicou, né, se tem uma pessoa surda que acessa um determinado espaço, necessita de um tradutor-intérprete, né, para qualquer espaço da sociedade, por exemplo, no campo da saúde, né, no atendimento médico, no campo cultural. Se tem a presença da pessoa surda, usuária de língua de sinais, sinalizante, precisa do tradutor-intérprete. E é um profissional que tem muitas possibilidades de atuação em diversos campos. E como hoje o nosso foco é no campo cultural. Pode voltar o slide, por favor? Pode voltar uma lâmina antes. Ok. Eu preciso explicar a diferença entre tradutor e intérprete, para que vocês entendam, bem entendam. Antigamente, era muito comum ser dito que tradução é para um registro escrito numa língua. Por exemplo, um livro na língua inglesa que é traduzido para a língua portuguesa. Se tem um registro escrito em uma determinada língua, em uma segunda língua ou outra língua do texto em relação ao texto original, é tradução. Mas essa concepção ficou obsoleta, né? Porque atualmente é necessário compreender que que interpretação é um processo simultâneo. Como agora eu estou falando em língua de sinais e Rogério está interpretando simultaneamente para a língua portuguesa. É um processo mais instantâneo. É lógico que antes você tem a possibilidade de organizar o escopo de estudo para bem fazer o trabalho de interpretação simultânea. Mas esse processo de reflexão, de transladação cognitiva, se dá por meio de segundos. Mas, em se tratando de tradução, nós precisamos entender que a tradução é um processo em que o material recebido é um material pronto. Como, por exemplo, áudios prontos. E na minha experiência, por exemplo, com trabalhos de vídeos, os vídeos chegam para mim prontos, né? Eu apenas assisto, faço as pesquisas de tradução, consulto a tradutores surdos e converso com colegas tradutores e intérpretes sobre aquele conteúdo. E aí tenho um tempo para me preparar. Mas se tratando desse momento agora que estamos vivendo, é uma tradução simultânea, uma interpretação simultânea. Mas no processo tradutório, nós temos mais aprofundado a questão do estudo antecipado. Por favor, volta o slide. Próxima lâmina. Exemplificando a questão do trabalho, por exemplo, no teatro, o intérprete, né, está ao vivo. É um processo de interpretação, porque ouve-se as cenas de maneira simultânea e se expressa em língua de sinais. No filme
É diferente o processo, é um processo de tradução. Porque o filme foi gravado, já está todo pronto, tem o roteiro, tem tudo, eu faço apenas as pesquisas, monto um glossário, estudo o texto e faço a tradução. Mas no processo do teatro que eu mencionei, é uma interpretação simultânea. Pode voltar a lâmina, por gentileza? Pode voltar. Eu comecei a explicar mais sobre, vou começar a explicar mais um pouco sobre o trabalho do tradutor-intérprete no contexto cultural. Nós temos muitas questões que poderíamos elencar, mas eu vou trazer uma questão simples. Em relação ao teatro, em relação a shows musicais, em relação ao cinema e à arte visual e tantos outros aspectos, e a questão literária no geral, ligada à cultura. Eu, eu creio que a sociedade está mais habituada a ver o intérprete acessando esses espaços. Por exemplo, eu tenho uma experiência de ir para o teatro, muitas vezes trabalhar, e as pessoas passarem 5 minutos olhando para mim. Né? E é importante isso porque o público percebe a presença do tradutor-intérprete. Mas o que acontece é que esse profissional, muitas vezes, ele está separado da produção cultural, da produção artística. E é necessário trazer essa discussão aqui, porque é muito importante incluir o tradutor-intérprete na produção cultural. E como isso se dá? Por exemplo, no teatro, né, nas cenas da interação entre os atores, muitas vezes o tradutor-intérprete está num espaço escuro do palco, com uma roupa preta e distante das cenas, que dificulta a pessoa surda de acompanhar as interações na cena. Parece até um ping-pong, né? De olhares das pessoas surdas olhando entre o tradutor, entre o intérprete e a cena acontecendo. As pessoas ouvintes vão ao teatro porque gostam da arte, gostam do processo artístico, gostam dessa possibilidade de a arte os enche de prazer, os encanta. E aí, muitas vezes, a pessoa surda vai a esses lugares e olha o tradutor-intérprete e vê o tradutor-intérprete como uma pessoa apenas um agente de preto separado da composição, seja num show, seja numa produção teatral. Nós que somos profissionais da área cultural, então, trabalhamos com tradução e interpretação na área cultural, precisamos entender que já sabemos e entendemos que precisamos estar nesse espaço, junto com os produtores. Por favor, próxima lâmina. Vocês percebem as fotos? Eu estou maquiado, né? Com a maquiagem aí na primeira foto. Vocês pensam que para eu entrar no teatro dessa forma foi fácil? Foi uma grande luta. A maioria dos produtores, dos diretores, muitas vezes se sentem incomodados e não querem aceitar a presença do intérprete no processo de tradução. E é importante haver uma negociação, né, e um diálogo para mostrar, convencer as equipes produtoras e a direção desses espetáculos da importância do intérprete estar integrado ao processo de concepção dessas peças, por exemplo. Tem crescido, né, o ganho, né, das pessoas, dos tradutores intérpretes integrados a essas equipes.
tem aumentado, né? Eu mostrei a minha foto, maquiado, e na segunda foto nós temos o tradutor-intérprete Jonatas Medeiros. O tradutor-intérprete Jonatas Medeiros é um intérprete que tem lutado também para fazer parte da equipe de atores, interpretando ali ao lado dos atores, interpretando toda a peça. E aí as pessoas surdas acessam o teatro e sentem de forma prazerosa, né, se sentem felizes, né, com esse tipo de interação com o intérprete. Mas quando estão separados, o intérprete e as cenas, o surdo se sente muito triste com isso. É muito importante começarmos a pesquisar sobre isso, né? Por exemplo, no campo teatral, no cinema, o produtor, né, precisa ter essa consciência da responsabilidade também com a acessibilidade. Apenas uma coisa importante, coloca lá no slide, por gentileza. Vocês estão vendo essa imagem? É uma cena de um filme. Temos uma mulher negra de cabelo crespo, Black Power, trajando uma blusa de alça e com uma criança. Mas quem é o tradutor-intérprete? Sou eu. Estou de preto. E, de certa forma, é um pouco frio essa cena. Mas vamos passar a lâmina para nós vermos. Vejam. Percebem a diferença? É uma mulher, uma tradutora, com características físicas idênticas à atriz do filme. E quando a pessoa surda assistir, se sentirá completamente incluída e integrada àquele conteúdo. É importante nós pensarmos como as pessoas surdas se sentem, né? Como elas querem acessar a arte. É esta a minha explanação. E agora vamos para o momento das perguntas. É bem difícil mesmo a gente falar de todo o assunto, né? Tati pode nos fazer perguntas e vamos complementando à medida, né? O que é tradução, o que é interpretação, o que está dentro desse contexto. Gente, a gente não pode postergar tanto tempo, né? A palestra, de fato, é super relevante e é de uma informação muito substancial, mas se faltou alguma coisa mínima, pode concluir. A primeira pergunta é que agora no âmbito cultural, vocês percebem algumas mudanças, algumas evoluções, ou ainda é incipiente esse avanço que já se tem? A segunda pergunta é que você falou da importância do tradutor do intérprete no trabalho, e você, enquanto pessoa surda, você acredita que é interessante participar enquanto equipe? Por exemplo, nosso surdo pode ser tradutor e as pessoas acreditam que seja algo complexo, que algo que nós, pessoas surdas, não possamos. Eu queria que você comentasse sobre essa possibilidade, né? Que, na verdade, nosso objetivo aqui é descomplicar. Bem, foi muito boa as duas perguntas, Tatiana. Muito boa mesmo as suas perguntas, suas colocações. Eu posso. Nossa, a imagem de Mariana está um pouco travada para mim. Voltou. Vocês podem colocar o slide, por gentileza? Então, dentro a primeira pergunta, se há avanços significativos
no âmbito da acessibilidade cultural, sim, né? Eu fico imaginando eu, enquanto pessoa surda, há 5 anos, aproximadamente, em 5, 6, 7 anos, né? Atrás era algo muito complicado. Não tinha acesso nenhum no teatro, no cinema, não tinha intérprete de Libras. Era muito complicado. Intérprete de Libras assim na escola, na faculdade, em palestras, só nesse setor. No campo artístico, nossa, quase nada mesmo. E aí, nos últimos anos, né, deu uma evolução muito catastrófica, muito rápida, muito expansiva, principalmente no período da pandemia, que isso se alargou em demasia, porque o período remoto, o período das lives, parece que requisitou ainda mais esses profissionais, consequentemente, o avanço nesse campo. Sobre inserir a inserção da Libras dentro do projeto cultural, não é uma obrigação legislativa, não é só um recurso, um produto a ser agregado, um produto adornativo. A gente precisa, de fato, integrar a língua de sinais ao campo das artes. Carlos explicou de uma maneira majestosa sobre alguns filmes, alguns teatros, que pôs o intérprete só no processo final, e não. Requer que esse profissional, ainda no período de produção, seja inserido para que se melhore a qualidade dessas produções. Mas a gente percebe, sim, um aumento expressivo e quantitativo. Teve avanços, sim. Tem profissionais, hoje, tradutores e intérpretes, que eu percebo que têm estudado performance, expressões corporais, para integrar nesse campo linguístico, mas sim, a gente precisa avançar ainda mais, porque é processual esse trabalho. Tem um outro slide que é sobre a presença do surdo, né, dentro desse trabalho em equipe, e eu coloquei esse item. Não é só o processo de português traduzido em língua de sinais. Pode acontecer equívocos, tanto da língua de entrada para a língua de saída e vice-versa. A maioria sempre dos conteúdos era em língua portuguesa para a gente passar para a língua de sinais. E aí não é só o intérprete ouvinte que participa desse processo. Tem tradutores surdos também que são integrados à equipe, e a gente sabe que o processo fica excepcional, porque existem características no processo artístico que requer aspectos culturais próprios da pessoa surda. E quando não tem a pessoa surda na equipe, fica mais difícil responder essas minúcias que deixarão a qualidade melhor desse trabalho. Então, não é só inserir um surdo qualquer também. É um surdo com formação, habilidades e competências. Não é uma formação de bacharelado, né, que são poucos os surdos que têm o bacharelado em letras libras ou curso superior, mas que sejam surdos que tenham outras formações que agregam ao campo artístico, além das experiências, que tenham conhecimento, e aí sim ele consegue integrar de uma forma fluida a equipe. Então, quando a equipe tem 0 surdos, não dá, fica um processo difícil e é perceptível quando não tem o surdo, né? Por exemplo, no teatro, tem intérprete que trabalham, o intérprete ouvinte, e você percebe que ele teve contato com a pessoa surda durante o processo de construção do trabalho. É nítido. E é bem perceptível, eu observo. Qualquer produção, quer seja televisiva, pelas mídias sociais, né? O intérprete que trabalha junto com o surdo, ele é um sujeito diferenciado. E quando ele não trabalha assim, a gente percebe ali na hora, a gente tem esse estalo de perceber a falta de minúcias culturais do surdo. Então, apoiar enquanto consultoria, também é o surdo estar
com a cara na tela, né? Um surdo que tem experiência, que tenha convivência com o processo de tradução, é super possível. E vocês também acreditarem que a pessoa surda é capaz, sim. Carlos, quer complementar? Ou quer responder outra pergunta? Eu vou fazer uma complementação à fala de Mariana. Se nós formos comparar há 5 anos, como Mariana já mencionou, quando eu comecei a traduzir filmes, eu realmente tinha uma percepção de que a postura do intérprete era uma postura menos interativa com o corpo da obra, né? Não haviam pesquisas, não haviam investigações, e aí é como aquela metáfora, né? Tudo era mato e a gente foi abrindo o campo. Hoje a gente já consegue perceber, por exemplo, a questão, né, do figurino, dos tradutores e intérpretes também combinando com o figurino do corpo de atores, né, e também a questão da conhecida janela de Libras, né? E aí também a forma que essa janela interage com o filme. E aí a gente sabe que ainda falta muita coisa. Mas se, por exemplo, a pessoa surda estiver integrada nesse projeto, obviamente a qualidade vai ser realmente assim infinitamente superior sem a presença da pessoa surda, porque a pessoa surda sente na pele o ser surdo. De fato, são eles que sabem ser surdos. E a língua nasce neles, né? Eu tenho trabalhado em parceria com o Alessandro Vasconcelos, e muitas vezes eu mostro para ele uma frase que eu traduzi e ele diz para mim: bem, eu faria assim. E aí eu fico realmente impactado com a forma que ele produz aquela frase. Eu fico pensando que muitas vezes os tradutores e intérpretes pensam que, ou eu mesmo poderia pensar, ele vai roubar o meu espaço de trabalho, ele vai roubar as minhas oportunidades de trabalho, mas, na verdade, o, o tradutor e intérprete surdo é como se fosse uma maquiagem que melhora, que deixa mais bonito a língua de sinais ali naquele momento. E, de fato, a presença da pessoa surda como uma equipe de tradução para os projetos culturais, de fato, melhora substancialmente os processos tradutórios, seja no campo do teatro, das artes, do cultural no geral, né? Em termos de conhecimento, assim, imune os tradutores, intérpretes, ouvintes de muito conhecimento, a presença da pessoa surda, e por uma questão também de consciência como categoria, sabe? Eu preciso também saber que é necessário controlar aquele processo tradutório, e ter a presença da pessoa surda também é garantir. As Óbvio, empresas chamarão, isso é muito claro. as pessoas ouvintes serão as convidadas pelas produtoras, mas o intérprete ouvinte ter essa consciência de integrar o intérprete surdo. Perfeito, Carlos, perfeito mesmo. É, é muito importante ter esse contato, né? A gente, se tiverem mais dúvidas, a gente manda por e-mail, né? A gente pega o seu contato Mariana. Também a gente agradece a presença de vocês aqui na live. Quero muito agradecer o convite, né, nesse momento de hoje. Quero aproveitar a oportunidade para vocês que estão nos assistindo, vocês que têm curiosidade na temática, que vocês consigam expandir os conhecimentos, né, e também se integrar à comunidade surda, compreender o processo de evento, o processo cultural, o processo de criação artística e trabalhar sempre junto, né, conosco, para a gente dar as mãos aos outros. Eu acredito, né, que a gente conseguiu explicar, né, os aspectos mais importantes
e que vocês organizem projetos e propostas que incluam dentro do orçamento, né, uma quantidade de, de intérpretes, surdos e ouvintes com a carga horária adequada e pensar esse aspecto antes, não no momento da produção do projeto e não na reta final, porque muitas pessoas que inserem no processo final veem todo um processo todo falho, né? Esses são os nossos canais de contato, tanto o meu quanto o Carlos, né? Esse é o arroba do meu e-mail, do Gmail, e o meu Instagram também fixado aí na tela, que é MHAS Surda, e eu estou disposta a gente trazer diálogos, né? Eu trabalho mais no campo social, no campo político, mas também atuo na esfera artística em alguns conteúdos, não em todos. Por exemplo, música para mim não é um campo fértil para minha atuação, né? Mas eu trabalho em outros contextos artísticos também. As pessoas, quando me chamam para trabalhar e eu percebo que eu não tenho perfil, eu indico algum colega, né, que tenha mais competência naquele campo da esfera artística, e isso, reconhecer esses aspectos também é bem importante. Parabéns pelo projeto, parabéns, quero agradecer a Jana, quero agradecer a Rogério pela interpretação de vocês. Quer comentar algo, Carlos? Eu gostaria também de externar a minha gratidão e quero comentar uma coisa importante que Mariana já mencionou, que sempre a acessibilidade muitas vezes é pensado como a última coisa, mas quando nós pensamos no orçamento e todos os gastos do orçamento, o que sobra é dado ao tradutor-intérprete. O tradutor-intérprete precisa estar desde o início do projeto, desde a concepção dele. Como, por exemplo, eu mostrei o caso daquela tradutora que estava no vídeo, igual as características da personagem do filme. Por quê? Porque eu estava integrado à equipe de produção do filme desde o início. Então foi possível procurar tradutores que tivessem características físicas até que combinassem com os atores do filme, com as personagens do filme. Mas na maioria das vezes eu recebo o material já pronto, né? E a acessibilidade e a tradução é pensada apenas no último caso. Quero dizer da minha realmente a minha grande gratidão por esse momento aqui, por essa live e por esse material que será espalhado, né, no contexto artístico para ajudar todas as pessoas que estão envolvidas com esse contexto. Eu quero agradecer a Centrai, né, Acessibilidade Comunicacional, né, que vem desde 2011 nessa luta e que a gente continue. Também quero muito agradecer a presença de vocês, convidados, também aos tradutores e intérpretes de Libras, que são bem especiais e têm trabalhado junto conosco aqui na live. É um momento de muita relevância social, né, para que o público nos veja, para que o público tenha acesso, para que o conhecimento seja difundido. Então, eu externo a minha gratidão a vocês, né? Hoje, vocês podem assistir, vocês podem fazer perguntas, e aqui no chat abaixo a gente vai respondendo, e depois nós vamos respondendo a cada pergunta. Então, mais uma vez, sou muito grata. A gente finaliza aqui hoje.